possível pensar uma Copa da Seleção sem o Neymar? Ou por ser o Neymar, você olha com mais carinho e ele pode estar na Copa? Como é que você enxerga isso? Nosotros no vamos a mirar cómo juega Neymar, obviamente, porque todo el mundo conoce como el talento que él tiene. Creo que el fútbol moderno, para aprovechar del talento que tiene, que cada jugador tiene que estar en una condición física buena. Cuando él va a estar en su mejor condición física, él no va a tener problemas de estar con el equipo nacional, porque todo el mundo quiere Neymar con el equipo nacional en una buena condición física. He hablado con él y dice a él, tú tienes tiempo para prepararte a lo mejor para ayudar al equipo nacional a intentar de hacer lo mejor en la Copa del Mundo. Você tem falado com ele? Você tem metido com ele? Eu he falado con él, él vino a hotel en São Paulo antes del Paraguay y hablamos de eso. Está todo claro, pero creo que la idea es la misma de lo que dice a él antes del juego contra el Paraguay. Onde você colocaria ele no seu desenho de time? O como media punta, puedo jugar como delantero, tengo que jugar en posición central. No puedo jugar por fuera, porque por fuera creo que o time, o fútbol moderno precisa de extremos que tienen calidad física muy importante, pero como media punta él puede jugar sem nenhum problema. Zé Elias, claríssimo, Ancelotti. Sim. Neymar, ponta, para o Ancelotti, já era. Neymar pelo meio. Ou mais pelo meio campo, ou mais pelo ataque. Mais próximo do centroavante. Ou, de repente, até como um falso nove. Até como falso, ele falou como meia ponta, ele agrada como meia ponta, ou seja, aproximando do centroavante. Atacante. Como ele está jogando no Santos agora. Às vezes ele joga como um falso 9, joga lá solto e tal, mas quando, por exemplo, quando tem um Tiquinho, ele que vem um pouco por trás. Deve ser esse posicionamento, até porque ele deve ter o João, deve ter mais algum outro centroavante ali na frente para poder, dependendo do adversário, poder fazer parceria com ele. O gol dele contra o Flamengo é um gol de atacante centroavante, né? Sim. Mas não é só de centroavante, é que a habilidade que ele tem, Pirral, não é só de centroavante, isso aí é habilidoso, né? Claro. Nem tem centroavante que toda não faria isso nunca. Da jogada. Tem centroavante que não faria isso nunca, porque até ele pensar o que fazer, os zagueiros já teriam tirado a bola. Ele, com a bola no pé, realmente ele tem uma qualidade excepcional. Mas é o que o próprio Ancelotti falou, né? O futebol moderno hoje exige que você esteja bem fisicamente. Não adianta só ter a técnica, só ter a capacidade de uma finalização ou de um drible. Você tem que dar sequência à jogada, né? Então, Pascoal, mas eu assisti a todos os últimos jogos do Neymar no Santos. A gente está mostrando imagens que ele está realmente jogando próximo da área por causa... Lá estava de centroavante, aí está de meia ponta, porque o Tiquinho está da jogada. Mas, muitas vezes, nesses jogos que eu vi, o Neymar estava mais recuado, não estava como um segundo atacante. Ele estava como um meia mesmo. Não aquele meia dos tempos do Tite, onde ele ficava soltinho, principalmente no segundo período do Tite, que ele jogava onde ele queria jogar. Agora, muitas vezes, na maioria das vezes, durante os jogos, o Neymar não é esse segundo atacante, o cara que joga perto do centroavante. É o meia. E ele aparece. É que a gente está vendo aí os gols, e aí, claro que é um recorte mínimo. Mas ele... aparece bem nos jogos, mais pifando os outros, lançando os outros, do que recebendo passes. E aí não é meio contraditório com essa coisa do atacante Neymar? Não, eu acho que a visão do Ancelotti a respeito do Neymar é a seguinte: o Neymar tem que estar perto da área ou dentro da área. Perto da área, ele arruma uma falta, é perigo para o adversário. Dentro da área, se ele derrubar, é pênalti. Então ele quer o Neymar numa circunstância que a habilidade do Neymar se transforme no ponto alto, entendeu? Ele tem que ter a participação no jogo, e por isso que ele cobra condicionamento físico, para ele poder voltar quando o time perder a bola e jogar mais próximo do centroavante. Isso não vai ser sempre, porque ele já disse que vai, em alguns momentos, mudar a característica do time. O time não vai jogar com um padrão de jogo definido. O Brasil não vai jogar no 4-3-3, não vai jogar num 4-2-4, não vai jogar no 4-4-2, com as variações no 4-2-3-1, no 4-1-4-1. Eu posso dar aqui uma centena de variações táticas, mas
O Neymar vai jogar em alguns momentos, não sei se em todos, com a seleção brasileira, aproveitando o que ele tem de melhor. O que é que ele tem de melhor? O drible, a habilidade, a ginga. Ele ainda tem de melhor o drible? Ainda tem. Ele é Ele muito não tá driblando mais. Ele é muito habilidoso. Você viu a jogada que ele fez dentro da grande área ali contra o Flamengo? O drible do Neymar é dentro da área, próxima área. Próxima área. Ele tem que arrumar um espaço ali, entre a meia-lua e a grande área. É onde que ele tem que jogar, entre a meia-lua e a grande área. Porque a habilidade dele pode ficar muito clara nesses lances. E se ele sofrer uma falta, é um baita perigo para o adversário. E se ele sofrer um pênalti, uma baita possibilidade para a seleção brasileira fazer um gol. Agora, acho que a última parte da declaração dele é a mais importante de todas. Ele tem que estar em condições físicas de executar os movimentos necessários para a seleção brasileira. E é isso que o Neymar vai buscar. Ele disse ainda claramente, eu disse ao Neymar que ele tem tempo para buscar a melhor condição física. Ele tem tempo, né, para se condicionar fisicamente. Ele não vai ter mais 70 e tantos quilos quando teve, que o Vanderlei chamava de filé de borboleta. Ele não vai ter mais os 70 e poucos quilos. E nem o mesmo arranque, né? E nem aquela potência do arranque. Mas ele tem, esse aí, ó, ele faz um gol brigando, o Tiquinho vai lá na frente, ó, o Tiquinho vai de centroavante e ele vem por trás, né? ó. Mas ele por trás do centroavante, ó. Ele que deu o passe pro Barreal. Começou a jogada, o Barreal chutou, voltou e ele só complementou. Então, essa característica que o Ancelotti quer aproveitar. O problema, né, Pascoal, que ele pode enfrentar é o seguinte, o Neymar, ele tem a necessidade de pegar na bola. Então, é isso que eu estou pensando. Ele tem a necessidade de pegar na bola. Ele vai ser obediente em se restringir a essa faixa? Então, aí cabe ao treinador. Se ele não obedecer, tem que tirar. O Ancelotti tem o currículo, tem o peso nas costas para fazer exatamente o que todos os treinadores que passaram pela seleção não tiveram coragem de fazer. Que é colocar o Neymar na sua devida situação, com e sem a bola. Até hoje a seleção jogou sempre o coletivo, mas o coletivo sempre priorizando em determinados momentos um individual. Determinadas características, você faz o coletivo para justamente dar uma possibilidade de um jogador ter um pouquinho mais de folga, um pouquinho mais de tempo para respirar, tal. Foi assim, não que joga o cara que joga sozinho, não é isso. Senão as pessoas vão falar o Romário, o Ronaldo. Não, mas esses caras, eles corriam. Dentro de um determinado movimento, eles faziam. Eles tinham esse comprometimento. O Neymar nunca teve nessa relação. O Neymar sempre fez o que ele quis. Sempre o que ele pensou em fazer dentro de campo. Então, se a bola não estivesse lá, ele voltava lá no meio-campo, pegava essa bola, parava com a bola, ficava esperando o adversário e fazia graça, e aí deixava todo mundo se marcar ali, se organizar. Aí ele tocava e saía. Sempre foi assim, é uma característica dele. O próprio pai falou. Porque quando foi questionado por que o Neymar não faz isso lá, próximo à área, né? E não, é o Neymar. O Neymar sempre foi assim e ele vai continuar sendo assim. Até para evitar as pancadas que ele tomou durante a carreira, ele poderia ter evitado. Então, agora, na seleção, se ele fizer isso, Pirral, eu acho que aí o Ancelotti tem que falar, vem cá, Neymar, eu preciso que você faça isso. Se você não fizer, eu vou te tirar. Essa função que para mim, eu ainda estou em dúvida, você mala, que você é chato, vou insistir. Não, pode falar. Porque como é que a seleção do Ancelotti, eu sei que vai variar, mas até agora a gente viu sempre com 2 pontas, certo? Em todos os momentos, né? Sim. E com o centroavante. Mas no Real já jogou com 1 ponta só. Sim, mas na seleção até agora a gente viu com 2 pontas, que é onde a gente tem mais fartura no ataque, são os pontas. E um centroavante. O centroavante rodando. A gente já viu o João Pedro, já viu o Richarlison, por alguns minutos o Caio Jorge, enfim. Vocês estão falando no Neymar como um segundo atacante, como alguém próximo do centroavante. Quem, nesses 4 primeiros jogos da seleção do Ancelotti, jogou dessa forma? Em alguns momentos ele tentou o Rafinha. Não. Trocando até o Rafinha de posição com o João Pedro, passando o João Pedro para fora da área, o Rafinha para dentro da área. O Rafinha vinha buscar o jogo, e o João Pedro se posicionava, ou o João Pedro saía da área. O Rafinha contra o Chile. Para fazer Só que o Rafinha sem a bola tinha função, né? Sem a bola, sem a bola corre no volante. A Rafinha tinha uma missão. Sem a bola corre no volante, para não deixar pressiona, sair. Né? Pressiona. Perde e pressiona. Tem a obrigação. Essa obrigação... Sabe o que acontece, Plical? Você não consegue enxergar isso porque você não está vendo o Neymar fazer isso. Você
Tá entendendo? Mas para jogar na seleção brasileira, o Neymar vai ter que fazer isso, vai ter que o perde e pressiona. E aí, independente se o time do Santos é limitado ou não, você faz. E aí é a questão do exemplo. Se o Neymar está fazendo, eu também vou fazer. É o que eu já falei do Kaká aqui, quando veio para o São Paulo, que não tinha a mesma capacidade técnica, infelizmente, por conta das lesões, mas fisicamente ele foi exemplo, ele fez o Ganso correr. O Ganso, que até então não corria, era aquele jogador mais... seleção. Então, mas o Rafinha, que o Pascoal citou, ele tem uma condição atlética hoje, por várias razões, muito superior ao Neymar. Mas ele consegue colaborar muito mais com o time do que o Neymar vai conseguir, mesmo que o Neymar evolua fisicamente. Sim, mas ele vai... Porque se a gente pensar na seleção com Casemiro, Bruno Guimarães, e aí você... Vini Júnior e aí do lado direito a gente está vendo, talvez o Estevão, Luiz Henrique. Tem Rodrigo ainda para ser convocado. O João Pedro vai de centroavante. O Neymar... Eu prefiro ser o João, Neymar, só o Pedro. O Neymar... Hã? Eu prefiro só o Pedro. O Neymar mais próximo do João Pedro não vai deixar um buraco no meio campo? Só vão ficar Casemiro e Bruno Guimarães? Não, porque a composição dos caras do lado. Se você adianta o time, a não ser que você fique aquele time espaçado. Defesa, meio campo, ataque, lá na frente. Aí sim, aí vai ter um espaço. Agora, para não ter esse espaço, você tem que ter um time que vai e volta, é a questão física. Aí entra a questão física, porque se o Neymar não acompanhar, aí surge o espaço para o cara do meio campo jogar. Você dando espaço hoje para o cara do meio campo jogar, já era, porque o cara vai distribuir o jogo. Você acha que o Neymar vai ter condição de acompanhar? Eu acho que o Neymar tem que fazer isso no Santos. Ele não está fazendo. Mas não vai fazer, então não vai ser chamado. Ou se for chamado, vai ser... O tom já foi dado para ele. Já, bem fisicamente significa jogar todas as partidas ou tá mais fininho, tá mais atlético, ou tá correndo mais? Tem que cumprir missões táticas. O Neymar tem que cumprir as missões táticas. Ou seja, o que o Ancelotti gosta? Se o meia perdeu a bola, ele vem brigar pela bola. Você pode perder, porque não tem jogador perfeito. Você pode perder a bola, mas briga pela bola. E impeça que o cara que roubou a sua bola faça um passe longo, faça um passe lateral ou um passe frontal. E impeça que a bola saia daquele instante que você perdeu a bola. Pelo menos brigue por ela. E quando sair lá de trás, você vai ter uma missão. O Rafinha tinha a missão de vir no volante contra o Chile. Sim. Ele corria no volante, para não deixar abrir o espaço, abrir o campo para o Chile trabalhar a bola. Então, os homens de beirada de campo têm as missões, os homens de meio, os dois volantes têm a missão, e o Rafinha tinha a missão de marcar o volante, para deixar o João Pedro correndo em cima dos dois zagueiros. Agora Então, as missões estão bem definidas. E cabe ao Neymar, você vai dizer assim, mas ele faz isso? Não está fazendo. Mas ele pode fazer, eu acredito que ele possa fazer. Tem muito tempo ainda. Ele tem 32 anos só, gente. 33. 33? 33 para 34, né? Vai jogar a Copa do Mundo mas com 34. Mas tem uma coisa que eu queria colocar que aí... Mas tem uma coisa que aí eu acho que aí também vai ser uma missão do Ancelotti. E personalidade dos jogadores. Porque até então, todos os times onde o Neymar passou, pelo menos na seleção, era assim, situação tão difícil, joga a bola pro Neymar. Ou se não, pega a bola, vamos jogar pro Neymar. Pega a bola, vamos jogar pro Neymar. Me fala aí uma situação em que outros jogadores decidiram os jogos. Com algumas exceções, talvez o Coutinho, num lance, numa bola parada. Mas a tendência era que todo mundo pega a bola e joga no Neymar. Pega a bola e joga no Neymar. Hoje você não pode mais fazer isso, pelas condições do Neymar, pela forma de jogar, pela forma de ser o campeonato, a disputa do futebol hoje moderno, como o próprio Ancelotti falou. É só ver, o Neymar está com dificuldades de jogar no Santos, contra times que não são seleções, contra times normais, jogadores normais. O Pedro Henrique, né, do Vasco, o lateral direito. Paulo Henrique. O Neymar tentou passar por ele, o Paulo Henrique fez assim, ó, dominou aqui a bola, saiu e dominou. Não tinha mais, o Neymar não tem mais essa força. Os jogadores do Brasil, eles vão se comportar como? Igual se comportaram das últimas vezes? Isso é uma questão de costume, porque nós estamos acostumados com isso. A postura do Neymar, quando eu falo assim, o comportamento do Neymar dentro de campo vai mudar? Ele vai entender que ele não precisa ir lá no meio campo, que o Ancelotti quer que ele jogue lá na frente? Porque tem horas que ele não vai pegar na bola, porque o jogo é difícil. Você analisando vamos lá, jogo de Copa do Mundo, como é jogo de Copa? É bonito? Não é. Todo mundo lá atrás, às vezes vai jogar contra o Brasil, linha de 5, uma linha de 4 e só um centroavante na cabeça de área aqui, o resto é tudo marcando. Onde o Neymar vai jogar? Não vou pegar a bola, vou lá atrás.
Lá atrás não adianta, porque já vai ter o Casemiro, vai ter o Bruno Henrique, o Bruno, vai ter o lateral, vai ter outro lateral, vai ser difícil. Entendeu? Então, assim, acho que tem muitos desafios. Não é só a questão de condicionamento físico do Neymar. Tem outras coisas que o Ancelotti vai viver. A complementação tática. Vai viver, além da complementação tática, é tirar os vícios que nós criamos ao longo de todos esses anos com o Neymar na seleção.